A Queda do Rei, a Mansão da Demolição. Para tudo o que fazes, e subscreve agora o nosso canal para não perderes estes dramas inesquecíveis. O gancho quebra-gelo. Prepara-te para o choque. Uma mesa perfeitamente disposta numa sumptuosa mansão, na Lapa, em Lisboa. O tilintar da prata fina, o murmúrio abafado de conversas corteses e ocas. Esta era a vida de Isabel Isa Vidal de Castro, de 38 anos, uma jaula de ouro construída sobre 15 anos de aparências que tinha aprendido a chamar de seu lar. Mas esta noite um convidado não desejado não só bate à porta, como a derruba com um pontapé. A amante do seu marido, Carla Ramos, descarada e cruel, decide que este jantar de família é o cenário perfeito para humilhar Isabel e reclamar o seu prêmio. Todos prenderam a respiração, à espera do movimento diplomático da matriarca, Dona Helena Castro, para arranjar o desastre. Mas o que ela fez a seguir não foi arranjar, foi uma demolição total. Ninguém, e muito menos o seu próprio filho, Alexandre, viu a fúria gelada que estava prestes a desencadear em nome da verdadeira lealdade, o cenário da opulência controlada. A sala de jantar da Quinta Sol de inverno era uma obra-prima de opulência controlada à moda antiga portuguesa. Um pesado lustre de cristal, uma autêntica relíquia de um palácio veneziano, pingava luz dourada sobre uma mesa de mogno maciça, polida até ao brilho de um espelho. Cada talher era uma fortaleza de prataria, com pratos de porcelana Vista Alegre que exibiam o brasão da família Castro. Um leão estoico a segurar uma única, perfeita rosa. Durante 15 anos, Isabel tinha sido a mestra deste domínio, a curadora da sua perfeição. Ela assegurava-se de que cada garfo estivesse alinhado, cada açucena do centro de mesa estivesse fresca e que cada convidado sentisse o peso da imutável tradição Castro. Hoje era o primeiro domingo do mês, um jantar de família não negociável. Isabel alisou o colo do seu vestido de seda azul marinho, um tique nervoso que nunca tinha conseguido quebrar. Em frente a ela, o seu sogro, Dom Frederico, um homem cuja presença se tinha desvanecido em proporção direta ao domínio crescente da sua esposa, agitava tranquilamente o vinho tinto. Ao lado dele sentava-se Dona Helena, a matriarca, vestida com um rigoroso, mas primorosamente feito, fato tailleur cinzento carvão, o seu cabelo prateado apanhado num chignon impecável. Dona Helena inspecionava a sala não como anfitriã, mas como uma rainha a inspecionar a sua corte. Os seus olhos, da cor de um céu invernal, não perdiam nada. A irmã de Alexandre, Teresa, e o seu marido, Rui, ocupavam os assentos restantes. Eram pessoas amáveis e previsíveis que proporcionavam um amortecedor necessário de conversação agradável. Falaram da recente competição de vela dos filhos e de uma viagem planeada a Aspen. Isabel sorria e acenava, oferecendo as respostas apropriadas, mas a sua mente estava noutro lugar. Estava na cadeira vazia ao lado dela, a cadeira de Alexandre. Alex. Ele estava atrasado. Novamente. Aquela distância entre eles tinha começado subtilmente. Uma noite tarde no escritório transformou-se em 2. Depois, numa semana, as viagens de negócios estendiam-se sem aviso. Quando estava em casa, era um fantasma, a sua atenção colada à luz azul do seu telemóvel, as suas respostas às perguntas dela, monossilábicas e vagas. Tinha perdido peso. Começou a vestir-se com um estilo mais jovem e cortante e usava uma colônia que ela não reconhecia, um aroma que cheirava a ambição e a algo mais que ela não conseguia nomear, algo penetrante e estrangeiro. Isabel tinha tentado falar com ele, sugerir umas férias a sós na costa italiana onde tinham passado a lua de mel.
"Estou saturado, Isa", tinha-lhe dito, sem levantar o olhar do seu laptop. "O fecho de trimestre é brutal, tu sabes." Ela sabia. Durante 15 anos tinha administrado o seu lar, criado os seus 2 filhos, agora universitários, e presidido a galas de caridade, tudo para criar um mundo perfeito e sem fricções, ao qual Alexandre pudesse regressar depois dos seus dias brutais. Tinha sido a parceira silenciosa, a funcionária não eleita encarregada da graça social e doméstica da família Castro. Era um trabalho que tinha realizado com diligência e orgulho, mas ultimamente sentia-se menos como uma parceira e mais como uma peça de mobiliário elegante, algo para admirar pela sua qualidade, mas que, em última análise, era dado como garantido. Um nó de ansiedade apertou-se no seu estômago. Apanhou o olhar de Dona Helena do outro lado da mesa. A expressão da sua sogra era ilegível, uma máscara cuidadosamente em branco. Dona Helena nunca tinha sido uma mulher calorosa, mas era estrita quanto à propriedade e à ordem. O atraso de Alexandre, ela sabia, seria notado como uma interrupção dessa ordem. No mundo de Dona Helena, as interrupções eram um sinal de fraqueza, de perda de controlo. "Tenho a certeza de que o trânsito vindo de Sintra deve ser terrível", ofereceu Teresa, com voz um pouco demasiado brilhante, a sentir a tensão. "Alexandre devia ter saído mais cedo", declarou Dona Helena, simplesmente. Não era tanto uma crítica como uma declaração de um facto tão inegável quanto a gravidade. "O jantar é às 7. Tem sido assim durante 30 anos. Isabel forçou um sorriso fraco. Ele teve uma reunião de última hora da qual não conseguiu escapar. Algo sobre a fusão de Hong Kong. Era uma mentira, ou pelo menos uma suposição. Ele não lhe tinha dito o seu horário. A mentira sabia cinza na sua boca. Odiou este novo papel de sua apologista. Estava a defender um homem que já não estava ali, a encobrir um marido que se tinha tornado um estranho. Olhou à volta da mesa para a prataria a brilhar, para os retratos dos antepassados Castro que olhavam das paredes, e sentiu uma profunda e aterradora sensação de isolamento. Toda esta sala, toda esta vida foi construída à volta do seu casamento com Alexandre. Se esse alicerce desmoronasse, o que restaria dela? Ela era Isabel Castro, esposa de Alexandre, mãe dos seus filhos, nora de Dona Helena. Sem ele, quem era ela? O pensamento era um arrepio frio que se infiltrava nos seus ossos. Exatamente naquele momento, o som distante da pesada porta principal, a abrir-se, ecoou pelo corredor, seguido pelo murmúrio de vozes. Não apenas a voz de Alexandre, mas também a de uma mulher, pontuado por uma risada leve e cristalina, que soou totalmente alheia aos veneráveis e silenciosos corredores do lar Castro. O coração de Isabel começou a bater contra as suas costelas. Cada músculo do seu corpo enrijeceu. Teresa e Rui pararam a sua conversa, os garfos a pairarem no ar. Dom Frederico levantou o olhar do seu vinho, um vislumbre de curiosidade nos seus olhos cansados. Só Dona Helena permaneceu perfeitamente quieta, o seu olhar fixo no arco da sala de jantar. Não parecia surpreendida, parecia um predador que acabara de ouvir um ramo a partir no bosque. Alerta e à espera, os passos aproximaram-se. O andar confiante e pesado de Alexandre e o agudo e entrecortado clic-clic de saltos altos no chão de mármore. Isabel conteve a respiração, uma súplica silenciosa e desesperada nos seus lábios de que isto fosse apenas uma colega, uma associada de negócios, um simples mal-entendido. Mas no mais profundo da sua alma, ela sabia.
A jaula de ouro estava prestes a partir-se. A invasão Alexandre, de 45 anos, entrou na sala de jantar com a arrogância informal de um homem que acreditava que o mundo se arranjava para a sua conveniência. Era bonito, inegavelmente, com uma cabeça de cabelo escuro e grosso que apenas começava a ficar grisalho nas têmporas, e um sorriso que durante anos tinha sido a perdição de Isabel. Esta noite, esse sorriso estava esticado um pouco demais, um pouco demasiado brilhante. Não chegava aos seus olhos que se moviam rapidamente pela sala a avaliar a audiência. Desculpem o atraso todos, anunciou a sua voz a ecoar com falsa cordialidade. Fui detido. Já sabem como é. Fez um gesto atrás dele. Trouxe uma convidada. Espero que a ninguém incomode. Parada na porta, emoldurada como um retrato, estava a dona da risada cristalina. Era jovem, talvez no final dos seus 20 anos, com uma cascata de cabelo vermelho fogo que caía sobre os ombros de um vestido verde esmeralda justo. O vestido era caro, mas inapropriado para um jantar de família tranquilo. Estava cortado demasiado baixo à frente e abraçava uma figura agressivamente tonificada. A sua maquilhagem era impecável, os seus lábios um corte de audacioso carmesim. Irradiava uma espécie de energia voraz e implacável que se sentiu como um fósforo aceso na atmosfera rançosa e de dinheiro antigo da sala. Isabel sentiu o ar abandonar os seus pulmões. Este não era um colega. Este não era um associado de negócios. Este era o penetrante aroma estrangeiro dos seus fatos. Esta era a razão das noites tardias e dos ecrãs azuis e silenciosos do telemóvel. Ela é Carla Ramos, disse Alexandre, colocando uma mão possessiva nas costas dela. Carla é uma das nossas estrelas em ascensão na firma, um gênio absoluto com as aquisições hostis. Tenho-a estado a assessorar. Os olhos de Carla, de um surpreendente tom verde jade, percorreram a mesa. Ela deu um sorriso pequeno e ensaiado que não carregava uma pitada de calor. O seu olhar pousou em Isabel. Era um escrutínio descarado, como uma compradora a inspecionar uma propriedade que pretendia adquirir. Havia um vislumbre de triunfo nessas profundezas verdes, um brilho predador que fez a pele de Isabel arrepiar. É uma honra conhecer-vos a todos finalmente, disse Carla, a sua voz suave e adocicada. Alexandre fala constantemente da sua família. A mentira era tão descarada, tão audaz, que era quase impressionante. Alexandre não tinha falado mais de 100 palavras com Isabel em toda a semana. Dona Helena fez um gesto frio para o espaço vazio ao lado de Alexandre. Bem, senhorita Ramos, já que está aqui, bem pode sentar-se. Ana! Chamou. E um momento depois, a governanta apareceu, o seu rosto uma máscara estoica, enquanto assimilava a convidada inesperada. Por favor, ponha outro talher. Ana anuiu e desapareceu na cozinha, a imagem mesma da descrição. Isabel observou a troca. A sua mente, uma voragem de choque e humilhação. Alexandre não só tinha trazido a sua amante para o seu lar familiar, como a tinha trazido para este jantar, para o jantar de Dona Helena. Foi uma declaração de guerra, um ato de flagrante falta de respeito, tão profundo que ela mal conseguia compreendê-lo. Estava a alardear a sua traição em frente às mesmas pessoas cujas opiniões, supostamente, valorizava mais. Alexandre sentou-se a guiar Carla para a cadeira ao lado dele, a mão dele a demorar-se no ombro dela. Estava a agir como se isto fosse a coisa mais normal do mundo, como se simplesmente tivesse trazido uma amiga para casa para jantar. Lançou-se numa história sobre um negócio que acabavam de fechar.
Carla interjetava em momentos estratégicos, ria das piadas dele e tocava-lhe no braço com uma familiaridade que era tanto casual como profundamente íntima. Eram uma equipa, uma unidade, moviam-se e falavam com um ritmo partilhado que excluía todos os outros na mesa, e mais notoriamente, Isabel. Isabel sentiu milhares de olhos sobre ela. Embora soubesse que eram apenas 5, conseguia sentir a pena, o choque, o desconforto deles. Olhou para o seu prato, para a codorniz assada perfeitamente disposta, para a qual já não tinha apetite. As suas mãos tremiam. Juntou-as no seu colo, a cravar as unhas nas palmas, a obrigar-se a não quebrar. Tinha de manter a sua postura. Durante 15 anos tinha sido a elegante e imperturbável senhora Castro. Não daria a esta rapariga, a esta Carla, a satisfação de a ver quebrar. Forçou-se a olhar para cima e a encontrar o olhar de Carla novamente. A mulher mais jovem observava-a por cima do bordo do seu copo de vinho, um pequeno e cúmplice sorriso a pairar nos seus lábios. Era um desafio direto. Ele é meu agora. O que vais fazer em relação a isso? Então, Isabel, começou Carla, a sua voz a pingar falsa doçura, a interromper deliberadamente a conversa que Alexandre estava a ter com o pai. Alexandre, diz-me que fazes trabalho de caridade. Isso deve ser muito gratificante, mantendo-te ocupada. As palavras eram aparentemente inofensivas, mas a condescendência era tão espessa como lama. Mantendo-te ocupada, como se a vida dela fosse uma série de passatempos triviais desenhados para passar o tempo enquanto as pessoas importantes faziam o trabalho importante. Antes que Isabel pudesse formular uma resposta, Alexandre interveio. A Isa é a presidente da gala da fundação do Hospital Infantil este ano. É um grande empreendimento, disse-o com uma nota de orgulho, mas sentiu-se como se estivesse a defender a sua fraca tentativa de lhe conceder alguma legitimidade perante o óbvio desprezo de Carla. O sorriso de Carla alargou-se. Oh, claro, planear festas, isso é maravilhoso. Eu nunca conseguiria fazê-lo. Simplesmente não sou detalhista nesse sentido. O meu foco está sempre no panorama geral. A estratégia, a vitória. Deu um gole deliberado no seu vinho, os seus olhos verdes fixos nos de Isabel. Suponho que todos temos diferentes pontos fortes. O insulto foi claro. Um dardo perfeitamente dirigido. Isabel, a organizadora de festas. Carla, a estratega, o doméstico versus o corporativo, o passado versus o futuro. Isabel sentiu uma onda de fúria fria que cortou o seu choque. Levantou o queixo, a sua voz firme e clara, quando finalmente falou. Tens razão, senhorita Ramos. Temos. Um dos meus pontos fortes é saber a diferença entre uma reunião de negócios e um jantar de família. Parece que algumas pessoas ainda estão a aprender a fazer essa distinção. Um silêncio atônito abateu-se sobre a mesa. Rui engasgou-se com um gole de água. Os olhos de Teresa arregalaram-se com alarme. Alexandre lançou a Isabel um olhar furioso e de aviso. O sorriso de Carla não vacilou, mas um brilho duro apareceu nos seus olhos. A máscara tinha escorregado por um segundo. Oh, acho que o Alexandre e eu sabemos exatamente o que é isto, ronronou ela, pousando a sua mão diretamente em cima da de Alexandre sobre a mesa. Trata-se de estar com as pessoas que importam. Apesar de tudo, Dona Helena Castro permaneceu em silêncio. Comeu a sua codorniz com movimentos lentos e deliberados, a sua expressão plácida. Mas Isabel, que tinha estudado a sua sogra durante 1 década e meia, viu-o, um endurecimento dos músculos à volta da sua mandíbula.
uma quietude na sua postura que não era relaxada, mas enrolada. Dona Helena estava a ouvir, estava a olhar e estava a julgar. A tensão na mesa era agora uma presença física, espessa e sufocante. Rui e Teresa fizeram uma corajosa, embora desajeitada, tentativa de desviar a conversa para águas mais seguras, a perguntar a Alexandre sobre o mercado. Mas Carla não se ia deixar dissuadir. Tinha vindo com uma missão e estava a executá-la com precisão cirúrgica. A falar de investimentos, disse Carla, cortando Rui a meio da frase. Alexandre tem estado a fazer movimentos muito audaciosos ultimamente. Está a desinvestir de alguns dos ativos mais antigos e sentimentais e a reinvestir em coisas com mais potencial de crescimento agressivo. É uma estratégia brilhante, fora o velho que entre o novo. Não é verdade, querido? Apertou a mão de Alexandre. Ele deu-lhe um sorriso tenso e desconfortável. A Carla tem um olho muito perspicaz para o valor, pai. Ficarás impressionado. Dom Frederico simplesmente resmungou a retirar-se mais para o santuário do seu copo de vinho. Mas Isabel percebeu o subtexto perfeitamente. Ativos mais antigos e sentimentais. As palavras eram dirigidas diretamente ao seu coração. Ela era a porcelana de herança da família, bonita, valiosa num sentido clássico, mas em última análise, frágil e antiquada, pronta para ser guardada, para dar lugar a algo elegante e moderno. Isabel pousou o garfo suavemente. Recusou-se a ser provocada a uma luta aos gritos. Não lhes daria o drama que tão claramente ansiavam. Enfrentaria este ataque com a única coisa que ainda possuía, a sua dignidade. Parece que tem sido uma grande influência nele, Carla, disse Isabel, a sua voz numa calma perigosa. Alexandre sempre foi tão cauteloso. É bom vê-lo assumir novos riscos. Os olhos de Carla semicerraram-se. Ela tinha esperado lágrimas ou uma retirada de pânico. Esta compostura gélida não era o que tinha planeado. Decidiu abandonar a subtileza por completo. Oh, acho que cauteloso é a palavra errada, meditou Carla, inclinando-se para a frente e apoiando o queixo na mão. O seu vestido esmeralda abriu-se ligeiramente, uma exibição calculada. Talvez confortável, complacente. É fácil perder o teu gume quando a tua vida é demasiado perfeita, demasiado previsível. Um homem como Alexandre precisa de um desafio, precisa de se sentir vivo. Não é verdade, Alexandre? Alexandre mexeu-se no seu assento, finalmente encurralado. A bravata com que tinha entrado começava a esgotar-se. Carla, talvez devêssemos falar sobre isto mais tarde. Por quê? Desafiou ela, a sua voz cada vez mais alta, mais teatral. Todos aqui são família, ou quase todos. Acho que é importante sermos honestos. Todas as cartas sobre a mesa. Voltou-se completamente para Isabel, o seu sorriso agora uma arma. Por exemplo, acho que deve saber que a fusão de Hong Kong, em que Alexandre estava a trabalhar na semana passada, essa foi numa suíte presidencial do Altis Belém Hotel. E o trabalho foi muito, muito prático. Teresa ofegou. Rui olhou fixamente para o seu prato como se contivesse os segredos do universo. Isabel sentiu o sangue a escoar do seu rosto. A declaração pública, a imagética crua, tudo foi desenhado para a máxima humilhação. Sentiu-se tonta, a luz do lustre a fraturar-se em milhares de dolorosos fragmentos. Olhou para Alexandre a suplicar-lhe com os olhos que parasse com isto, que o negasse, que dissesse algo, qualquer coisa. Ele não lhe devolveu o olhar. Apenas ficou a olhar para a mesa, um músculo a tremer na sua mandíbula.
O seu silêncio foi a sua resposta. Foi a confirmação de cada medo que ela tinha abrigado durante meses, cada noite sem dormir que tinha passado a perguntar-se onde ele estava. E a colônia nova de que não gostavas, Isabel? Continuou Carla, implacável. Eu comprei-a. Pensei que cheirava a sucesso, como um homem que não tem medo de tomar o que quer. E o que Alexandre quer? Sou eu. Este foi o desvendamento final e brutal. Carla recostou-se na sua cadeira, uma rainha triunfante que acabara de dar cheque-mate à sua oponente. Olhou à volta da mesa, à espera de ver uma família em desordem, uma esposa partida e um caminho claro para o seu prêmio. A visão de Isabel nadou. Os rostos à sua volta ficaram esbatidos. Sentiu uma traição profunda e sem fundo. Não foi só Alexandre. Foram os 15 anos que tinha dedicado a esta família, a esta vida. Os aniversários que tinha planeado, as férias que tinha orquestrado, as febres que tinha cuidado, os projetos escolares em que tinha ajudado. Tinha dedicado toda a sua vida adulta à família Castro. E em troca estava a ser descartada como uma mercadoria usada na sua mesa de jantar. Levantou-se da sua cadeira, as suas pernas instáveis. Não sabia para onde ia, só que não podia sentar-se ali mais um segundo. Tinha de escapar. «Isabel, senta-te!» sibilou Alexandre, encontrando finalmente a sua voz. Era uma ordem, não uma súplica. A cabeça dela virou-se para ele e, naquele momento, o choque e a dor se cristalizaram numa raiva dura como um diamante. «Não te atrevas», sussurrou, a sua voz a tremer de fúria. «Não te atrevas a falar-me». Olhou para Carla, para o seu rosto presunçoso e vitorioso. «E tu?» disse Isabel, a sua voz a ganhar força. «Achas que ganhaste? Achas que esta atuação te torna a vencedora? Não és mais do que um clichê. Uma miúda triste e patética, tão desesperada por uma vida que não consegues construir, tu mesma, que tens de roubá-la a outra pessoa. Mas não me roubaste a vida, só me fizeste o favor de tirar o lixo». O rosto de Carla ficou vermelho de raiva. A sua compostura perfeita finalmente estalou. «Ele está cansado de ti», disse-mo. Disse que eras uma relíquia aborrecida e previsível. Quer uma parceira de verdade, não uma peça de museu. Basta! A palavra atravessou o ar como um chicote. Não foi a voz de Isabel, nem a de Alexandre, foi a de Dona Helena. Dona Helena Castro tinha colocado a sua faca e garfo ordenadamente no seu prato, paralelos entre si. Secou os lábios com o seu guardanapo de linho, dobrou-o e colocou-o sobre a mesa. Não tinha levantado a voz, não precisava. A única palavra tinha carregado mais peso e autoridade do que todos os gritos que a tinham precedido. Ela inspecionou a cena com os seus olhos frios e avaliadores. O seu olhar percorreu uma Carla atônita, uma Isabel furiosa, e finalmente aterrou no seu filho, Alexandre. O olhar que lhe deu não foi de desilusão ou raiva maternal. Foi algo muito mais frio, muito mais aterrador. Foi um olhar de puro, não adulterado desprezo. A sala ficou completamente em silêncio. A batalha tinha sido declarada. As linhas tinham sido traçadas. Mas todos tinham julgado mal quem era o verdadeiro jogador de poder na mesa. Todos tinham estado à espera do movimento da rainha. E ela, finalmente, estava pronta para jogar a sua mão. Dá gosto ao vídeo se a matriarca já te ganhou. Comenta com um emoji de coroa se achas que Dona Helena vai acabar com o seu próprio filho. O declínio do príncipe. O silêncio que se seguiu à única e aguda ordem de Dona Helena foi absoluto. Teresa parecia querer que o chão a engolisse, enquanto Rui parecia estar a tentar fundir-se ativamente com a sua cadeira. Dom Frederico, pela primeira vez em toda a noite,
olhou diretamente para a sua esposa. A sua expressão, uma mistura de apreensão e curiosidade mórbida. Isabel ficou de pé, junto à sua cadeira, o seu corpo ainda a vibrar com adrenalina e raiva. Tinha estado pronta para fugir, para escapar à humilhação. Mas a voz da sua sogra tinha ancorado ao lugar. Encontrou-se a observar Dona Helena, uma estranha sensação de pressentimento e um vislumbre de esperança desesperada a misturarem-se dentro dela. Alexandre foi o primeiro a quebrar o feitiço. Tentou recuperar o controlo, gerir a situação como faria com uma administração hostil. Mãe, este é um assunto privado entre a Isabel e eu. Dona Helena nem sequer olhou para ele. O seu olhar acerado estava fixo inteiramente em Carla. Senhorita Ramos, começou a sua voz, baixa e uniforme, completamente desprovida de emoção. Foi uma convidada no meu lar, uma convidada trazida aqui, sob falsas pretensões pelo meu filho, que parece ter esquecido os princípios básicos de decência. A senhora abusou da minha hospitalidade, insultou a minha nora e mostrou uma vulgaridade que não presenciei desde uma greve de estivadores em 1978. Carla, que momentaneamente tinha sido silenciada, pareceu recuperar a sua bravata. Claramente confundiu a calma de Dona Helena com a fraqueza de uma idosa. Com o devido respeito, senhora Castro, disse, levantando o queixo, desafiante. Não sou eu a ser vulgar. Estou a ser honesta. O seu filho está apaixonado por mim. Ele quer o divórcio. Ele ia dizer-lhe, mas é demasiado considerado. Eu decidi acelerar o processo. A senhora decidiu, repetiu Dona Helena, pendurando as palavras no ar. A senhora, uma pessoa que conheço há precisamente 47 minutos, decidiu acelerar a dissolução do casamento de 15 anos do meu filho no meu jantar. Acha que tem esse tipo de autoridade? Eu tenho o coração de Alexandre. Acho que isso é autoridade suficiente, replicou Carla, com um sorriso presunçoso a regressar ao seu rosto. Tentou alcançar a mão de Alexandre novamente, mas ele afastou-a, os seus olhos a moverem-se nervosamente entre a mãe e a amante. Estava a começar a perceber que isto não estava a correr como planeado. Alexandre! Disse Dona Helena, voltando finalmente a cabeça para enfrentar o seu filho. A sua voz era suave, quase doce, o que era de alguma forma mais ameaçador do que se ela tivesse gritado. Isto é verdade? Amas esta mulher? Tencionas deixar a tua esposa por ela? Alexandre engoliu em seco. Toda a mesa esperou pela sua resposta. Este era o seu momento para apoiar a sua amante ou tentar salvar a sua família. Escolheu o caminho do cobarde, o caminho do equívoco. Mãe, é complicado. Isabel e eu temos estado separados há anos, Carla. Ela entende-me, entende o meu mundo. Entende a tua carteira? Cuspiu Isabel, as palavras a escaparem antes que ela pudesse detê-las. Fica de fora disto, Isa. Espetou Alexandre, o seu medo agora a transformar-se em raiva, dirigida ao alvo mais seguro. Não, disse Dona Helena, a sua voz a cortá-lo. Ela não ficará de fora disto. Este é o lar dela, esta é a família dela. Tu, Alexandre, és o intruso aqui. Tu e esta criatura que trouxeste contigo. A mandíbula de Carla caiu. O insulto, tão direto e desdenhoso, claramente tinha atingido o alvo. Criatura? Como se atreve? Dona Helena ignorou-a por completo, o seu foco ainda laser no seu filho. Fiz-te uma pergunta, Alexandre. Amas esta mulher? Tencionas deixar a tua esposa por ela? Sim, finalmente resmungou a palavra, mal audível. Sim, eu amo-a. Um soluço dolorido escapou dos lábios de Teresa.
Isabel sentiu a finalidade dessa palavra como um golpe físico. Uma coisa era saber, outra era ouvi-lo em voz alta, nesta sala rodeada de familiares. O chão pareceu inclinar-se debaixo dos seus pés. Olhou para o seu marido, o homem que tinha amado desde que tinha 22 anos, o pai dos seus filhos, e viu um completo estranho. Um homem fraco e cruel que não só a tinha traído, como tinha orquestrado a sua humilhação pública. Então és um tolo maior do que eu alguma vez pensei ser possível, disse Dona Helena, a sua voz a ressoar com clareza. Não parecia triste ou zangada, parecia desapontada, como se estivesse a examinar um produto que se tinha revelado com um defeito fatal e irredimível. Depois fez algo que ninguém esperava. Virou-se para Isabel, a sua expressão suavizando quase imperceptivelmente. Um subtil descongelamento da máscara de gelo. Isabel, querida, acho que a senhorita Ramos deixou bem claro que sente que tu és um ativo mais antigo e sentimental. Uma peça de museu acha que te está a substituir. Isabel só conseguiu anuir, as lágrimas finalmente a surgirem, a embaciar os rostos dos seus carrascos. Ela está errada, declarou Dona Helena, voltando o seu formidável olhar para o resto da mesa. Ela está sob a falsa impressão de que o meu filho tem o poder nesta família. Ela pensa que, ao assegurar-se a ele, assegurou um prêmio. Dona Helena fez uma pausa, deixando que as suas palavras fossem assimiladas. Um sorriso lento e assustador tocou os seus lábios. Foi uma visão aterradora. É hora, disse a sua voz a ressoar com um poder recém-descoberto, de uma lição de finanças familiares. O que é que queres dizer com finanças familiares? Deixa-nos o teu comentário se já sentias que a verdadeira riqueza não era de Alexandre. A demolição financeira, durante 35 anos, começou Dona Helena, com o tom tranquilo e comedido de uma professora, a iniciar uma palestra. O meu marido, Dom Frederico, e eu temos administrado os ativos da família Castro. Melhor, eu os tenho administrado. Dom Frederico, bendito seja, sempre esteve mais interessado nas suas orquídeas. Dom Frederico deu um ligeiro aceno de afirmação, como se isto fosse um facto bem estabelecido. A empresa que diriges, Alexandre, continuou a fixar o seu filho com o seu olhar. Estratégias Castro. Tu pensas que a construíste. Dizes aos teus amigos no clube de golfe que a iniciaste do zero, com o teu próprio valor e brilho. Esta é a narrativa que construíste para ti mesmo, e é uma ficção. O rosto de Alexandre começou a enrubescer. Mãe, de que é que estás a falar? Eu assegurei o capital de risco. Eu pus o trabalho. Não asseguraste nada, cortou Dona Helena, a sua voz afiada como cristal. O capital inicial, os 5 milhões de euros, não veio de uma firma de capital de risco. Veio de um fundo fiduciário que eu controlo, um fundo fiduciário que foi estabelecido pelo meu pai, não o teu. As rondas subsequentes de financiamento, as linhas de crédito, as garantias que te mantiveram à tona durante a bolha do dot-com e a recessão de 2008, tudo foi subscrito por mim, utilizando ativos desse mesmo fundo fiduciário. Nunca foste um empresário brilhante, Alexandre. Foste um passatempo subsidiado. A cor escoou do rosto de Alexandre. Parecia completamente em choque, como se a sua mãe acabasse de anunciar que o céu era verde. Isso não é verdade, pai, apelou, virando-se para o pai. Dom Frederico pigarreou. A tua mãe é uma gestora financeira muito astuta, filho. Sempre foi o domínio dela. Dona Helena esboçou um sorriso sem humor. De facto. E o meu domínio estende-se aos termos do teu emprego. Tu és o CEO das Estratégias Castro, sim,
mas não és o proprietário. Tu és um empregado com um salário muito generoso e opções sobre ações que são, devo acrescentar, inteiramente condicionais. O acionista maioritário, o que tem a participação de controlo, é o Fundo Fiduciário Familiar Castro, e eu sou a única fiduciária. Carla agora estava a olhar para Dona Helena com olhos arregalados e horrorizados. O brilho predador tinha se ido, substituído pela revelação enjoativa de que tinha apontado para a presa errada. Tinha engatado o seu vagão a um príncipe apenas para descobrir que era meramente o bobo da corte. Além disso, continuou Dona Helena, a sua entrega implacável, esta casa na qual tão descaradamente trouxeste esta mulher não é a tua casa. Não pertence a ti e a Isabel. Pertence ao fundo fiduciário. Os carros que conduzes, as afiliações ao clube, os relógios ridiculamente caros de que tanto gostas, tudo é pago pelo fundo fiduciário. Tu, Alexandre, pessoalmente possuis muito pouco, algumas más seleções de ações e uma coleção verdadeiramente pavorosa de sapatilhas de designer. Fez uma pausa, dando um gole deliberado em água. Estava a desfrutar disto, cada palavra calculada e devastadora. Este era o seu tribunal, e ela era tanto juiz quanto carrasco. Agora falemos de Isabel, disse, a girar o seu corpo ligeiramente para enfrentar a sua nora. Isabel, que tinha estado a ouvir num estado de incredulidade entorpecida, levantou o olhar. Quando te casaste com Isabel, Alexandre, eras um homem de 30 anos com um emprego medíocre e uma montanha de potencial que parecias determinado a desperdiçar. Isabel vinha de uma boa família, uma família abastada. Lembras-te do acordo pré-nupcial que todos assinamos? Alexandre anuiu com a cabeça entorpecido. Tenho a certeza que sim, disse Dona Helena com um toque de ácido. Estavas tão ansioso por proteger os teus futuros ganhos, Castro dela, mas a tua memória parece ter-te falhado nos pontos mais finos. O acordo estipulava que, em caso de divórcio, devido à tua infidelidade, uma cláusula na qual o pai dela, um homem muito sábio, insistiu. Todos os ativos adquiridos durante o casamento seriam divididos 70-30 a favor dela. Mas o que é mais importante, incluía uma cláusula de compra. O pai dela investiu 2 milhões de euros no que era então uma incipiente Estratégias Castro. Esse dinheiro não foi um presente para ti, foi um investimento em nome dela em troca de uma participação de 10% do capital. Uma participação que cresceu bastante, significativamente, nos últimos 15 anos, graças à minha gestão, e apesar dos teus melhores esforços para levar a companhia à ruína com os teus movimentos audaciosos. Dona Helena voltou o seu olhar frio para Carla. Vês, senhorita Ramos, cometeste um erro crítico na tua análise estratégica. Identificaste Isabel como uma responsabilidade a descartar um ativo sentimental. Mas a verdade é que Isabel é uma acionista significativa. Tu, por outro lado, és o que, no mundo dos negócios, chamamos uma dívida incobrável, uma despesa sem retorno do investimento. Juntou as mãos sobre a mesa. A conferência tinha terminado. Era a hora do veredito. Portanto, isto é o que acontecerá, declarou, a sua voz a ressoar com finalidade absoluta. Alexandre, tu farás a mala com as tuas sapatilhas e qualquer outra coisa que possuas pessoalmente. Deixarás esta casa esta noite. Estás despedido como CEO da Estratégias Castro, com efeito imediato. As tuas ações anulam-se, segundo a cláusula moral no teu contrato de emprego, que claramente nunca te deste ao trabalho de ler. Os cartões de crédito da companhia serão cancelados quando chegares ao fim da entrada. Mãe, tu não podes!
ofegou Alexandre. O pânico finalmente a quebrar a sua fachada arrogante. Sim, posso, disse Dona Helena simplesmente. E filo, agora quanto à senhora Ramos? Olhou para Carla como se fosse uma cotonete que devia ser removida com um sopro. Os seus serviços na companhia também não são necessários. Creio que o seu aconselhamento com Alexandre constitui um incumprimento do seu contrato também. Tem 10 minutos para sair da minha propriedade antes que eu a mande retirar por invasão de propriedade. Depois olhou para Isabel, cujas lágrimas tinham parado, substituídas por um olhar de choque puro e não adulterado. Isabel, querida, peço desculpa pelo comportamento deplorável do meu filho. Esta casa é o teu lar todo o tempo que desejares que o seja. Amanhã almoçaremos com os meus advogados e começaremos o processo para garantir que recebas até a última coisa a que tens direito. O que te asseguro é muito. O impacto do decreto de Dona Helena foi instantâneo e caótico. Alexandre saltou do seu assento, o seu rosto uma máscara de incredulidade e fúria. Isto é uma loucura. Tu não podes simplesmente despedir-me. É a minha companhia, a minha vida. Nunca foi a tua companhia, Alexandre? Replicou Dona Helena, a sua voz imutável. Ela já não estava a olhar para ele, já o estava a despedir da sua realidade. Era um empréstimo. E o teu crédito expirou. Carla, a ver todo o seu futuro a evaporar-se perante os seus olhos, virou-se para Alexandre com a ferocidade de um animal encurralado. Tu disseste que eras dono de tudo, tu mentiste-me, guinchou. O seu glamour cuidadosamente construído derreteu-se para revelar um pânico cru e ganancioso. Disseste que viajaríamos, que eu nunca mais teria de trabalhar. Miserável, patético, mentiroso. Cala-te, Carla! Gritou Alexandre, virando-se contra ela. Isto é culpa tua, pressionando-me, forçando isto esta noite. Tu arruinaste tudo. As suas recriminações amargas e aterrorizadas encheram a elegante sala de jantar, uma mancha vulgar na sua atmosfera pristina. Teresa e Rui pareciam congelados de horror, enquanto Dom Frederico simplesmente fechou os olhos, como se desejasse ir para o seu tranquilo jardim de inverno. Isabel observou-os e uma estranha clareza a invadiu. A dor da traição ainda estava lá, uma ferida profunda e dolorosa no seu peito. Mas ver Alexandre não como o homem poderoso e carismático com quem se tinha casado, mas como um miúdo mimado e mal-humorado a ser repreendido pela mãe, quebrou o feitiço que ele tinha tido sobre ela durante 15 anos. O homem que tinha amado, ou a ideia do homem que tinha amado, tinha desaparecido. No seu lugar estava este estranho, fraco e cambaleante. Dona Helena deixou-os brigar por mais um momento, antes de falar novamente, a sua voz a cortar o ruído frenético deles. A segurança estará aqui em 5 minutos para escoltar-vos a ambos. Sugiro que usem o tempo para recolher as vossas coisas. A ameaça de segurança era real. Alexandre sabia disso. Os seus ombros curvaram-se em sinal de derrota. Toda a luta se dissipou. Substituída por um olhar vazio e oco, ele tinha sido completa e totalmente posto em xeque-mate. Sem dizer uma palavra, deu meia volta e saiu da sala de jantar. Um momento depois, ouviram-se os seus passos pesados a subir a grande escadaria. Carla ficou sozinha, a parecer completamente perdida. O seu vestido esmeralda agora parecia barato, a sua maquilhagem audaciosa berrante. Olhou para Dona Helena, depois para Isabel, com um olhar desesperado e suplicante nos seus olhos. Não havia piedade a encontrar.
Com um soluço engasgado, agarrou a sua mala de designer do chão e fugiu da sala. O agudo clique dos seus saltos no mármore a ecoar a sua humilhante retirada. A sala de jantar ficou em silêncio mais uma vez. A tempestade tinha passado, deixando devastação no seu rasto. Ana, a governanta, apareceu como se fosse convocada pelo silêncio e começou a limpar os pratos com silenciosa eficiência, o seu rosto sem trair nada. Teresa e Rui, depois de umas poucas palavras desconfortáveis de apoio para Isabel, fizeram uma saída apressada. Dom Frederico deu à sua esposa um olhar longo e ilegível, antes de se levantar e dizer: "Estarei no escritório." Finalmente, Isabel e Dona Helena estavam sozinhas na longa mesa de mogno. Os restos da desastrosa refeição entre elas. O ar estava espesso, com palavras não ditas. Isabel encontrou a sua voz, embora fosse áspera e fraca. "Eu não tinha ideia, Helena, sobre o fundo fiduciário, as finanças." Dona Helena olhou para ela. E pela primeira vez em 15 anos, Isabel viu algo nos olhos da sua sogra, para além da fria avaliação. Foi um vislumbre de empatia, talvez até respeito. "Claro que não", disse Dona Helena. "Alexandre também não. Foi um acordo que fiz com o teu pai antes do casamento. Ambos vimos o potencial de imprudência de Alexandre. O teu pai queria assegurar que o teu futuro estivesse protegido, e eu queria assegurar que o legado da minha família não fosse desperdiçado por um tolo. Os nossos interesses estavam alinhados." Estendeu a mão pela mesa e, num gesto que chocou Isabel mais do que qualquer outra coisa que tinha acontecido em toda a noite, colocou a sua mão fria e seca sobre a de Isabel. "Não sou uma mulher sentimental, Isabel. Tu sabes. Mas valorizo a lealdade. Valorizo a integridade. Durante 15 anos tens sido uma esposa e mãe leal e amável. Mantiveste a dignidade desta família, mesmo quando o meu filho estava a fazer tudo o que podia para arrastar pelo lodo. Tu és uma castro de caráter, se não de nascimento." Aquela rapariga disse com um gesto de nojo na direção da porta vazia. Era um parasita oportunista. E Alexandre é uma desilusão, a minha maior desilusão. Uma lágrima deslizou pela face de Isabel, não de tristeza, mas de um alívio estranho e avassalador. Não estava a ser descartada, não estava a ser substituída. Tinha sido vista. Os seus anos de dedicação silenciosa, que pensava terem passado despercebidos, tinham sido observados e valorizados pela única pessoa cuja opinião realmente importava. "Por que é que nunca me disseste?" perguntou Isabel. "Porque nunca foi necessário", respondeu Dona Helena. Simplesmente. O fundo fiduciário era uma rede de segurança, uma medida de emergência. Eu esperava que o meu filho amadurecesse, que crescesse para ser o homem que eu o criei para ser. Mantive essa esperança durante muito tempo. Esta noite, suspirou um som fraco e cansado. Finalmente provou que eu estava errada. Forçou a minha mão. A pesada porta principal bateu com força. O som final e absoluto. Os passos de Alexandre e Carla foram ouvidos a ranger no caminho de gravilha, enquanto se afastavam da casa, da família, da vida que tinham tentado reclamar. Dona Helena apertou suavemente a mão de Isabel. "Ele foi-se, eles foram-se, agora reconstruímos." E no meio, na sala de jantar tranquila e cavernosa, rodeada pelos fantasmas de um casamento partido, Isabel sentiu não um fim, mas um começo novo e assustador. E pela primeira vez não o enfrentava sozinha. Enfrentava-o com o aliado mais poderoso que alguma vez poderia ter imaginado. A Ascensão, a nova matriarca.
Nos dias que se seguiram à cena cataclísmica, uma nova ordem começou a estabelecer-se dentro dos muros da mansão Castro. A casa, que alguma vez se sentiu como um museu bonito, mas vazio, agora sentia-se como um quartel-general. Uma energia tranquila e decidida substituiu a tensão rançosa que se tinha arrastado durante meses. O silêncio que Alexandre deixou foi cavernoso, a ecoar nos corredores por onde costumava passear, no espaço vazio, na garagem onde tinha estado o seu Porsche, na reentrância oca que o seu corpo tinha deixado no lado dela da cama. Ao terceiro dia, Isabel decidiu que não podia dormir naquele quarto mais uma noite. Com uma resolução que se sentiu alheia e estimulante, mudou as suas coisas para uma das grandes suítes de hóspedes com vista para os jardins. Naquela tarde, entrou no enorme closet de Alexandre e começou a fazer a mala. Fê-lo ela mesma, recusando a oferta de ajuda da governanta. Era um ritual que precisava de realizar a sós. Metodicamente tirou das cabides as filas de fatos caros e sem alma, as sapatilhas de designer berrantes que Dona Helena tinha menosprezado com tanta precisão, as gravatas de seda que Carla provavelmente a tinha ajudado a escolher. Na parte de trás de uma gaveta, por baixo de uma pilha de velhas camisolas universitárias, encontrou uma pequena caixa de couro gasta. Lá dentro havia uma coleção de fotos dos seus primeiros anos, uma foto tola deles num teleférico na Serra da Estrela, outra deles nos degraus do seu primeiro e diminuto apartamento, jovens e cheios de uma esperança que ela tinha esquecido há muito tempo. Por um momento, uma onda de profunda tristeza a invadiu. Não pelo homem que acabava de ser expulso da sua vida, mas pelo rapaz das fotografias, o que tinha desaparecido há tanto tempo. Olhou para a imagem, o sorriso genuíno e não forçado no seu próprio rosto, e sentiu pena da rapariga perdida. Depois, com um profundo suspiro, fechou a caixa. Colocou-a dentro de uma maior com o resto dos pertences dele e selou a tampa. Não foi um ato de raiva, mas sim de encerramento. Estava a fazer a mala a um fantasma. Os seus dias encontraram um novo ritmo centrado à volta da secretária de mogno no escritório familiar. Todas as manhãs, às 10, reunia-se com Dona Helena para o que começaram a chamar as suas sessões de informação. Dona Helena era uma professora surpreendentemente paciente, embora exigente. Ela expôs a arquitetura do Fundo Fiduciário Castro com a precisão de um arquiteto mestre, explicando uma planta. Ensinou Isabel a ler um balanço, não só pelos seus números, mas pela história que contava sobre a saúde e a integridade de uma empresa. E qualquer um pode ver os lucros e as perdas, explicou Dona Helena uma manhã, batendo num relatório trimestral com um dedo longo e elegante. Isso é aritmética simples. A verdadeira habilidade é ler os espaços entre os números. Olha aqui para a rubrica de doações caritativas para esta firma de tecnologia. É uma percentagem plana e previsível. É para fins fiscais, um movimento de relações públicas. Agora olha para este, disse, a deslizar outro dossiê. As doações flutuam, são direcionadas para necessidades comunitárias específicas. É mais confuso, menos previsível. Diz-te que a liderança está empenhada não apenas a passar um cheque. Um é um investimento em imagem, o outro é um investimento em comunidade. Investimos no último. Isabel viu-se absorvida, fascinada. A sua mente, ocupada durante tanto tempo com calendários sociais e gestão do lar, sentiu-se como se estivesse a ser alongada, a despertar. Começou a fazer perguntas, a desafiar suposições, a ver os padrões de que Dona Helena falava. Um telefonema da sua cunhada, Teresa, uma tarde, cimentou ainda mais a sua nova realidade. Isa, eu só tive de ligar. Começou Teresa, a sua voz
cheia de uma calorosa hesitação. Sinto-me horrível e profundamente pelo que o Alexandre fez, pelo que todos nós nos sentamos e o vimos fazer. Ele é um estranho para mim agora. Não é culpa tua, Teresa, disse Isabel, e surpreendeu-se ao descobrir que o dizia a sério. Mas é a forma como o lidaste. E a mãe? Meu Deus! Nunca a vi assim. O Rui e eu estávamos a falar e simplesmente... Estamos maravilhados convosco as duas. O que precisares, Isa, qualquer coisa, estamos do teu lado incondicionalmente. A simples e sincera declaração de lealdade significou mais para Isabel do que Teresa jamais saberia. A velha estrutura familiar, que tinha girado à volta de Alexandre como o sol, tinha se desmoronado. Uma nova estava a ser construída no seu lugar, forjada não por obrigação, mas por lealdade e respeito mútuo entre as suas mulheres. Os rumores sobre o destino de Alexandre e Carla infiltraram-se, como era inevitável no seu pequeno círculo mexeriqueiro. Teresa mencionou ter ouvido dizer que tinham visto Carla a almoçar frenética e a chorar com um recrutador. O seu estatuto de estrela em ascensão aparentemente não era transferível sem o nome Castro a apoiá-la. Rui tinha ouvido no circuito financeiro que Alexandre tinha abordado vários velhos contactos para obter apoio para uma nova empresa, apenas para ser recusado cortês, mas firmemente. Ninguém queria ser associado a um homem que não só tinha sido publicamente desautorizado pela formidável Dona Helena Castro, como também tinha provado ser um fraude financeiro, um príncipe sem reino. A sua queda espetacular foi um contraponto tranquilo e satisfatório ao ascenso constante de Isabel. 2 meses depois daquela fatídica ceia, Dona Helena convocou Isabel ao escritório. A sala, outrora imponente e alheia, agora parecia própria. O divórcio é final, disse Dona Helena, o seu tom profissional, mas os seus olhos continham uma luz mais suave. Empurrou um documento grosso sobre a secretária. Alexandre assinou tudo. Tinha poucas opções. Este é o acordo, disse. É, como estipulado, extremamente generoso contigo. Isabel olhou para os papéis, para os números espantosos que representavam a sua nova realidade financeira independente. Sentia-se abstrato, mas sólido. Era segurança. Era liberdade. Obrigada, Helena, disse em voz baixa. Não tens nada a agradecer, corrigiu Dona Helena suavemente. Isto é o que tu ganhaste. Deslizou uma segunda pasta mais fina sobre a secretária. Isto, no entanto, é mais importante. É uma proposta. Estou a solicitar oficialmente à administração que modifique a estrutura do Fundo Fiduciário Familiar Castro. Estou a renunciar como a única fiduciária. Fez uma pausa, deixando que o peso das suas palavras enchesse a sala. Estou a nomear 2 novos co-fiduciários. Bateu 2 linhas de assinatura na parte inferior da página principal. Uma já estava assinada com a sua escrita elegante e nítida. A outra estava em branco, com o nome completo de Isabel escrito por baixo. Isabel ficou a olhar, o seu coração a bater forte. Eu? Mas, Helena, eu não sei o suficiente. Só estou a aprender. Tu passaste 15 anos a planear menus, não fusões, e ao fazê-lo, aprendeste a gerir orçamentos, a negociar com fornecedores, a liderar equipas de voluntários e a apresentar uma cara pública impecável sob uma imensa pressão, replicou Dona Helena com suavidade. Nunca confundas as habilidades de uma administradora doméstica com algo menor. Simplesmente aplicam-se numa arena diferente. Posso ensinar-te finanças, não consigo ensinar-te caráter. Levantou-se e caminhou na direção da grande janela saliente. A sua postura tão direita e inflexível como sempre.
Observei-te durante 2 meses, Isabel. Tu tens uma mente cautelosa e perspicaz, onde Alexandre tinha uma imprudente e arrogante. Tu tens empatia, o que te torna um melhor juiz do valor de uma pessoa do que alguma vez poderia ser um currículo, e és leal. Neste mundo, esse é o ativo mais valioso e raro de todos. Tenho 72 anos, disse Dona Helena, a sua voz mais suave agora. O meu legado não pode ser o fracasso de Alexandre, precisa de ser o nosso sucesso. Esta família precisa de um futuro, precisa de uma líder com integridade. Tu és essa pessoa, Isabel. Tu provaste-o. Virou-se para a enfrentar completamente. Portanto, não te peço que sejas a minha substituta. Peço-te que sejas a minha parceira. Isabel olhou para o documento sobre a secretária, depois regressou à expressão expectante de Dona Helena. O medo ainda estava lá, um leve tremor no fundo, mas estava ensombrado por uma poderosa sensação de propósito. Nunca mais poderia ser a mulher que arranjava flores e encobria as indiscrições do seu marido. Essa mulher tinha desaparecido, embalada numa caixa com velhas fotografias. De acordo, disse Isabel, a sua voz tranquila, mas firme. Caminhou de regresso à secretária, pegou na pesada caneta cheia de tinta e assinou o seu nome na linha. A sua assinatura não era a escrita cursiva e elegante da esposa de sociedade que tinha sido. Era mais forte, mais audaz, a assinatura de uma mulher que reclamava o seu poder. Quando é que começamos? Um sorriso genuíno e brilhante iluminou o rosto de Dona Helena. Já começamos. E assim, a casa na Lapa, outrora um símbolo de um casamento partido, tornou-se o quartel-general de um império dirigido por 2 mulheres formidáveis. Isabel, já não uma esposa nas sombras, e Dona Helena, a matriarca que reescreveu as regras, provaram que a verdadeira família não se trata de laços de sangue, mas da lealdade inabalável e da força que se encontra nas alianças mais inesperadas. Não só sobreviveram à traição, como construíram um novo legado a partir das suas cinzas, um fundado na integridade, na inteligência e no poder silencioso e inquebrantável das mulheres que tinham sido subestimadas durante demasiado tempo. Comenta embaixo quem foi o verdadeiro vilão nesta história. Alexandre pela sua fraqueza ou Carla pela sua crueldade? Se desfrutaste desta história de justiça e empoderamento, por favor, clica no botão de gosto, partilha-a com alguém que precise de a ouvir e subscreve o nosso canal para mais dramas inesquecíveis. O teu apoio significa o mundo.